fazer uma pergunta? Sim, eu sei que essa já é uma pergunta, mas eu tenho certeza que você respondeu ela mesmo sem querer na sua cabeça. E nesse caso quer dizer que você está preparado para as minhas próximas perguntas. Então eu vou te falar como que a gente vai prosseguir daqui adiante. Toda vez que eu te fazer uma pergunta, eu vou te dar 5 segundos para você pensar mentalmente na resposta para ela. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Como que você está se sentindo hoje? Acabou o tempo. Perfeito, fácil, todo mundo conseguiu. Então, a gente vai para a pergunta 2, mas agora você presta atenção, porque ela tem uma pegadinha. A pergunta número 2, ela vai ser igual à pergunta número 1. Mas dessa vez, quando você for responder ela na sua cabeça, você não pode usar nenhuma palavra. Então, vamos lá. Como que você está se sentindo hoje? Acabou o tempo. E aí? Eu imagino que deve ter sido mais difícil agora. Mas por que será que ficou tão difícil de repente? Segura aí um pouco a pergunta, porque eu tenho a terceira pergunta para você. A gente vai pensar junto. Então, vamos lá. Por acaso, quando você pensou lá na minha primeira pergunta, quem te deu a resposta para ela? Foi uma voz dentro da sua cabeça? Se foi, você fique despreocupado, porque você é um ser humano normal, não tem nada de errado com você. E essa voz que falou com você na sua cabeça é a sua voz interna. E ela é responsável por uma coisa que a gente chama de discurso interno. Agora, essa coisa do discurso interno, ela ainda é uma área com muitas perguntas em aberto dentro da psicologia e da neurologia. Mas tem algumas coisas sobre elas que a gente já sabe. Por exemplo, que o nosso discurso interno ele está ligado a várias atividades mentais que a gente realiza todos os dias. E também que a gente tem a tendência a externalizar esse discurso interno quanto mais difícil é a atividade que a gente realiza. Por exemplo, quantas vezes você não estava lendo dentro da sua cabeça um mesmo parágrafo e não estava entendendo nada, e aí você teve que dizer esse parágrafo em voz alta. Esse é um exemplo de externalização. E a última coisa que eu acho mais interessante é que o nosso discurso interno está ligado à nossa capacidade de entender a nós mesmos. De acordo com um professor chamado Charles Feinhall, que ele é um pesquisador do discurso interno, ele acredita que o nosso discurso interno ele ajuda a coordenar todas as nossas memórias, nossos pensamentos e as nossas experiências, colocar tudo isso junto para que a gente possa olhar para essas coisas, analisá-las e tirar conclusões a respeito disso. E, como você pode notar com as minhas 2 primeiras perguntas, até certo ponto, o nosso discurso interno ele é dependente da linguagem, das palavras que a gente usa no nosso dia a dia. E essa é uma ideia bastante interessante, porque se as palavras são essa ferramenta que o nosso discurso interno utiliza para que a gente tenha esses tipos de pensamentos analíticos, então será que quanto mais palavras eu tiver, mais capacidade eu tenho de enxergar o meu mundo e pensar nele de diferentes maneiras? Será que a nossa linguagem é capaz de moldar a forma como a gente pensa? Existem alguns estudos que parecem suportar essa ideia. A professora Lera Boroditsky é uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, e uma coisa que ela estuda é a forma como diferentes culturas com diferentes línguas nativas pensam a respeito do tempo. E por que o tempo? O tempo porque ele é um elemento abstrato. Ele não é uma coisa concreta, que nem essa poltrona, por exemplo. Ele é uma coisa que existe na nossa cabeça. E por isso que é interessante a gente ver como outras culturas enxergam esse elemento. Mas, voltando para os estudos. Você já percebeu que a gente tem uma maneira muito peculiar de sempre arrumar as nossas linhas temporais, começando com o passado à esquerda e o futuro à direita? Todas as nossas representações acabam sendo desse jeito. Até aqueles programas de antes e depois de transformação também são assim. A gente colocava o antes, o passado, à esquerda, e o depois, o futuro, à direita. A gente ia até estranhar se, de repente, alguém mudasse. Mas, chocantemente ou não, isso não se repete em todas as culturas. Se você falasse hebraico ou árabe, você provavelmente colocaria essa linha do tempo ao contrário. O seu passado estaria à direita e o seu futuro estaria à esquerda. Se você falasse chinês ou japonês, talvez você nem colocasse isso na horizontal. Colocasse sim na vertical, com o passado em cima e o futuro embaixo.
Mas por que será que tem tantas diferenças desse jeito? Bom, isso está ligado à nossa linguagem escrita. Porque no português a gente faz exatamente assim. A gente começa as nossas frases à esquerda, termina à direita. Em hebraico, elas começam à direita e terminam à esquerda. E no japonês ou no chinês, você tem sempre a possibilidade de começar em cima e terminar embaixo. Esse é só um exemplo de como a nossa linguagem e a nossa cognição parecem estar atreladas de alguma forma. E, nesse caso, elas influenciam a forma como a gente enxerga a nossa realidade, ou uma pequena parte dela, o tempo. Um outro experimento interessante, também feito pela professora Boroditsky, é um que envolve cores. No russo, a gente tem duas palavras diferentes para duas tonalidades que nós, em português, chamaríamos de azul. A gente tem as tonalidades de azul mais escuro, que a gente chama de cine, e as tonalidades de azul mais claros, chamado de голубой. Ou seja, nessa língua, a gente codifica essa mesma realidade, o azul, usando duas categorias, dois conceitos diferentes. E o mais interessante é que, quando testados, os russos são mais rápidos para diferenciar tons de cores que caem em categorias linguísticas diferentes, o que quer dizer que, para eles, é mais fácil dizer que essas duas tonalidades de cores são diferentes do que essas duas tonalidades de cores são diferentes. E quando a gente analisa o cérebro dessas pessoas, o que é interessante também é que toda vez que a gente mostra a realidade, a situação em que existem as categorias linguísticas diferentes, o cérebro dessas pessoas mostra uma atividade mais pronunciada. É quase como um sinal que o cérebro dá, avisando que, amigo, é para você prestar atenção aqui, por favor, porque tem alguma coisa diferente. Por outro lado, línguas como o português e o inglês que não fazem essa categorização linguística, pra gente é tudo azul, tanto a diferença na velocidade de diferenciação quanto o sinal cerebral simplesmente não existem. Tudo isso porque, em diferentes línguas, a gente decodifica a mesma realidade utilizando conceitos diferentes. E esses conceitos são as coisas que treinam o nosso cérebro para ter certeza que a gente vai diferenciar alguma coisa que existe naquela realidade. A maior conclusão que a gente pode tirar a partir desses estudos é exatamente a resposta para a pergunta que eu tinha feito lá atrás. Será que a linguagem pode afetar a forma como a gente pensa? E a resposta para isso é sim. Até determinado ponto ela pode. Inclusive, essa é uma faca de dois gumes. Porque, da mesma forma que a interpretação da realidade cria a necessidade dos conceitos, os conceitos nos ajudam a interpretar a realidade. Pensando numa analogia, é como se esses conceitos fossem lentes que a gente pode usar e, através delas, olhar o mundo. E, dessa forma, enxergar a nossa realidade através de uma perspectiva diferente, a perspectiva desse conceito. E quanto mais conceitos a gente tiver, a mais lentes dessas a gente tem acessos. Isso é ótimo porque quanto mais maneiras a gente tiver de olhar para o mundo, mais chances a gente tem de tirar boas conclusões a respeito dele e ter mais ideias de como mudá-lo para melhor. Perfeito, então. Agora que a gente sabe tudo isso, a pergunta que vale $1 milhão é: como que a gente consegue mais conceitos para ter acesso a mais dessas lentes de ver o mundo? Talvez ler o dicionário? Bom, se você pensou mais ou menos por aí, não está muito longe também da verdade, mas ainda não é essa a resposta. Porque nós, seres humanos, a gente não aprende simplesmente vendo uma palavra aleatória por aí. Nós, seres humanos, a gente aprende através de experiência. A nossa experiência ou a experiência dos outros passadas para a gente através da linguagem. Nós, seres humanos, a gente aprende através de histórias. E agora a gente chegou na minha parte favorita dessa conversa. Todos nós nascemos e crescemos rodeados de histórias. A história dos nossos pais, a história dos nossos amigos, a história do nosso país, das nossas crenças. Todas elas nos ensinaram os conceitos que a gente entende como bem, mal, certo e errado. E, inevitavelmente, elas influenciaram a nossa forma de ver o mundo.
Por exemplo, o meu pai era um ótimo contador de histórias. E quando eu era pequena, ele sempre me contava a história de como ele tinha saído de uma casa em que às vezes ele passava fome, e depois de trabalhar muito, chegou num ponto em que ele tinha, inclusive, como ajudar financeiramente outras pessoas da família dele. E essa história me ensinou muito mais os conceitos de dedicação, de trabalho duro, do que se eu tivesse simplesmente lido essas palavras num dicionário. Mas o que eu percebi aos poucos é que o meu pai, ele era apenas um homem com uma única vida e um número limitado de histórias para me contar. E a essa altura eu já gostava muito de histórias. Então eu fui atrás de encontrar essas histórias em outros lugares. E onde eu encontrei foi nos livros, mais especificamente nos livros de ficção. Certa vez eu li num livro a seguinte frase: "É estranho, não é? Amar um livro? Quando as palavras nas páginas se tornam tão preciosas que parecem fazer parte da sua própria história. Porque elas são." Bom, a autora desse livro, a Erin Morgenstern, provavelmente ela estava pensando numa coisa muito mais poética na hora que ela escreveu essa frase. Mas o que eu fiquei pensando é o quão verdade não poderia ser essa frase que ela escreveu. Bom, para você saber, existem alguns estudos neurológicos que dizem que os mesmos pontos que ficam ativos no cérebro de uma pessoa que está lendo sobre uma ação são exatamente os mesmos pontos que se ativam caso ela estivesse executando aquela ação, embora em menor proporção. Isso quer dizer que quando você lê um livro, você não está só olhando para a história a partir da perspectiva daquele personagem, mas até certo ponto você está sim vivendo aquela história. E como a Erin Morgenstern falou, essa história ela vai se tornando parte da sua própria história. E os conceitos que você aprendeu com ela vão se tornando mais um conceito na sua biblioteca e mais uma lente que você pode usar para enxergar o seu mundo. Eu, como uma amante de histórias de longa data, eu poderia passar muito tempo falando quantos conceitos eu já aprendi nas várias histórias que eu já li na minha vida. Mas existem alguns conceitos em algumas histórias que ficaram mais gravadas e são conceitos que eu faço questão de utilizar todos os dias para ver a minha realidade. E eles são o conceito de coragem, que eu aprendi com a Lyra Belacqua, da Bússola de Ouro, quando eu tinha 13 anos de idade. O conceito de lealdade, que eu aprendi com Percy Jackson. E esse foi um dos livros que me iniciou na minha vida de leitura. Também como uma pessoa que lê mangás. Kimi Todoke e Fruits Basket me ensinaram um dos conceitos mais complexos e mais transformadores que eu aprendi com a leitura, o conceito de gentileza. O conceito de fome eu expandi com O Nome do Vento. Não só porque nesse livro o personagem ele literalmente passa fome por alguns momentos, mas mesmo depois de ter comida na mesa, eu sinto como se ele tivesse fome de muitas outras coisas. E por fim, com Starless Sea, ou Um Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, que eu já mencionei aqui, esse livro me ensinou o conceito de histórias, as diferentes formas que elas podem tomar, e como no fundo nós somos todos criadores de histórias e amantes de histórias, de um jeito ou de outro. Toda vez que você lê um livro, um novo conceito vai ser adicionado na sua biblioteca de conceitos, e uma nova lente pela qual enxergar o mundo vai estar disponível para você utilizar. E nessa hora, aquela voz dentro da sua cabeça, o seu discurso interno, vai se utilizar desses conceitos para você analisar o mundo e poder tirar ótimas conclusões e ideias a partir dele. Mas, se, apesar de tudo que eu te falei aqui hoje, ainda pegar um livro nas mãos e ler ainda parece uma atividade muito difícil, eu tenho certeza que você ainda só não encontrou a história certa para você. E para te ajudar a encontrar a história certa, hoje existem em todas as redes sociais mais populares uma multidão de pessoas apaixonadas por leitura, entre elas eu, que estão lá dispostas a te pegar pela mão e te ajudar a encontrar nas mesmas páginas de livros o mesmo encantamento que a gente encontrou nos livros que a gente leu. Como a Erin Morgenstern diz em Starless Sea, nem todas as histórias falam com todos os ouvintes,
mas todos os ouvintes podem encontrar uma que fale com eles, alguma hora, em algum lugar.